Começa agora, Rios de Água Viva. A palavra de Deus fluindo até você. Seja bem-vindo. Disse Jesus: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Deus está comigo, Ele me buscou, enfrentando dores, tudo suportou. Deixou Ele o trono para em meu lugar morrer como Cristo e vida dar a todo aquele que o buscar, sendo rico para todo que invocar. Esse amor tão grandioso me constrange a declarar: hoje tens junto a ti meu coração. A ti, meu coração. Dias mais sábios. 19 de junho. O dinheiro compra tudo? De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Provérbios 17:16. Tem-se uma ilusão de que o dinheiro compra tudo. Um ditado popular diz com bom humor que o dinheiro não traz felicidade, manda buscar. Tolice. Na mão de um insensato, o dinheiro não vale nada, visto que não tem entendimento. Há vários exemplos de pessoas que foram alçadas repentinamente à condição de celebridades, ganhando rios de dinheiro. Em lugar de fazer-lhes bem, a abundância de dinheiro acabou trazendo maldição na vida deles. Porque não estavam preparados para a súbita ascensão social, gastaram o dinheiro com itens supérfluos, com bebidas, mulheres e estilo de vida que arruinaram a sua vida profissional e a de suas famílias, por falta de entendimento. Outros não têm dinheiro, mas vivem sonhando em ganhar na loteria. Quando Deus apareceu a Salomão e lhe disse para pedir o que quisesse que ele o daria, ele não pediu riquezas, bens ou honras, mas pediu-lhe sabedoria e conhecimento para conduzir o povo de Deus. A exemplo de Salomão, devemos pedir a Deus que nos conceda espírito de sabedoria e revelação para conhecer o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, e nos predestinou para sermos filhos maduros para herdar juntamente com Cristo o mundo que há de vir. Tudo isso Ele nolo revelou pelo Espírito e será realizado por meio da vida da igreja em que fomos inseridos. Isso vale mais que dinheiro, é a sabedoria celestial. Deus está comigo, Ele veio a mim, a todas as barreiras. Assim como o ouro é refinado no fogo, a prova revela o valor da fé. Você está disposto a ser aprovado por Deus? Cumpre-se a promessa de vida dar a todo aquele que o buscar, sendo rico para todo que invocar. Esse amor tão grandioso me constrange a declarar: hoje tens junto a ti meu coração. Meu Senhor, me entrego em tuas mãos. Prepare-se, a palavra profética está prestes a ser liberada, e ela vem como um rio de água viva, trazendo direção, consolo e renovação para você. Hoje ouviremos a conclusão da mensagem: o retorno de Jacó a Canaã, fuga e perseguição.
Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna. E disse a seus irmãos: ajuntai pedras, e tomaram pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Aquele montão era testemunha de que, a partir desse ponto, para longe da terra de Labão, Jacó, se sair desse ponto para a casa de seus pais, Labão não vai poder passar desse limite e fazer mal a ele. Ele vem matar ou vem maltratar. Então, esse foi o acordo. E também para Jacó não passar desse ponto para fazer mal a Labão. Olha só o acordo, né, que eles fizeram. Mas o versículo 23. O Deus de Abraão, e o Deus de Naor, e o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. Quer dizer, agora Labão reconheceu que havia um Deus verdadeiro, que era Deus de Abraão, Deus de Naor e Deus do pai deles. Reconheceu esse Deus verdadeiro. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos a comerem pão e passaram a noite na montanha. Tendo se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, partindo, voltou para sua casa. Irmãos, ele não conseguiu fazer nenhum mal a Jacó. E o que eu quero dizer para vocês aqui, ó. Em primeiro lugar, nós vemos que Jacó, por mais suplantador que ele seja, ele era honesto. Ele temia Deus. Não usava de desonestidade. Mesmo tendo o nome de suplantador, porque ele amava o direito de primogenitura. Em segundo lugar, Jacó foi extremamente responsável no seu trabalho. Por isso, irmãos, hoje, se você hoje tem algum negócio, você tem um trabalho secular, irmãos, não relaxe no seu trabalho. Seja responsável no seu trabalho. Seja diligente no seu trabalho. Não diga assim, não, isso aqui é para trabalhar por Labão, eu vou fazer de qualquer jeito, para Deus eu vou fazer melhor. Não, você tem que ser responsável, tudo que você fizer. Por quê? Porque Deus vai usar isso na sua casa. Por isso, especialmente em lidar com vidas. Se você chefia uma equipe de pessoas, se você lida com pessoas, recursos humanos, você precisa lidar com as pessoas com responsabilidade. Porque na igreja vai ser muito importante, irmãos, nós sabemos que os irmãos nossos são o rebanho que Deus confiou nas nossas mãos. Nós temos que cuidar com todo carinho, com todo amor, aperfeiçoar cada um, como Paulo disse. Não cansei de ir de casa em casa, tantas lágrimas derramei e admoestei a cada um. Quer dizer, é esse coração que nós precisamos ter, mas antes, Deus nos treina também na nossa vida diária. Tá? Então nós devemos estar preparados para cuidar de vidas humanas, sacrificando até nossas horas de descanso e zelar pelos que são entregues a nós para nosso cuidado. O apóstolo Paulo, ele passou 3 anos em Éfeso. Ele disse aos presbíteros da igreja em Éfeso. Vamos dar uma lida para nós entendermos como se portar na casa de Deus. Atos capítulo 20, versículo 18 em diante. E quando se encontraram com ele, os presbíteros de Éfeso em Mileto, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Irmãos, esse é o modelo nosso. É assim que devemos nos comportar na igreja, proceder na igreja, servindo ao Senhor com toda humildade. Irmão, não devemos ser arrogantes, orgulhosos. Irmãos, por maior responsabilidade que o Senhor tenha dado para você, irmãos, é pura misericórdia. Poder servir ao Senhor, irmão, é uma honra, é um privilégio. Não é para nossa arrogância, não é para levantar nosso orgulho. Por isso, irmão, nós vamos servir ao Senhor até o final da nossa vida com toda humildade, com lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram.
servir aos irmãos e irmãs com lágrimas, chorar pelos irmãos. E jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Vamos aproveitar todo momento, vamos falar palavras que edificam. Não vamos gastar muito tempo somente em brincadeiras, em palavras levianas, que não edificam ninguém, não é verdade? Vamos aproveitar todo o tempo para poder, irmãos, estar ruminando a palavra, ajudando uns aos outros. Tudo que é proveitoso, vamos aproveitar tempo para anunciar um ao outro. E de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Testifico tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Irmãos, Paulo sofria tudo aquilo é por causa da igreja. Mesmo Paulo tendo sido tão útil na mão do Senhor, ele diz assim: porém em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Irmãos, esse é o meu modelo. Eu sirvo ao Senhor sempre tendo isso como meu padrão. A minha vida não é para mim mesmo. A minha vida não é para o meu enriquecimento. A minha vida não é para eu buscar uma posição social ou religiosa. A minha vida é para servir ao Senhor. A minha vida não é preciosa para mim mesmo, mas é para servir ao Senhor. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não verei mais o rosto. Paulo estava se despedindo deles. E rapidamente também 2 Coríntios 11, versículo 22. Haviam os judaizantes que faziam Paulo sofrer. Perseguiam a Paulo, falando mentiras, dando palavra de calúnia, difamação, e dizendo para as igrejas que Paulo cuidava que Paulo era um falso apóstolo, um apóstolo de menor estatura. E eles que vieram de Jerusalém, eles eram superiores a Paulo. E então Paulo fala em versículo 22, eles são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos? Muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas. 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes. Em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Os falsos apóstolos não têm essa preocupação. Eles só querem ganhar seguidores para si. Se os irmãos vão para o mundo, vão para o caminho errado, eles estão um pouco preocupados, eles são mercenários, eles largam as ovelhas. Mas, irmãos, nós não. Nós somos pastores de ovelhas. Nós temos preocupação, né, com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não me enfraqueça? Quem se escandalize, que eu também não? Se tenho que gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Ó Senhor Jesus. Irmãos, todos que realmente querem servir ao Senhor precisam estar preparados para sofrer por amor ao Senhor. Você está disposto? Por amor
sofrer por amor às pessoas, por amor à edificação da igreja. Não é por amor à sua própria fama, não é por amor à sua própria grandiosidade da sua obra, não. É sofrer pelas pessoas, sofrer pela edificação da igreja. Por isso, irmãos, Deus providencia situações de pressão, de sofrimento para a nossa transformação, para adquirirmos resiliência para a sua obra. A gente não desista com qualquer resistência. O irmão Dong tem um livro sobre ele chamado Resiliência. Irmãos, ele foi preparado por Deus para ser resiliente na obra do Senhor. Ele sofreu muita perseguição, sofreu muita oposição. Houve até seus próprios cooperadores não o entendiam, falavam mal dele. Mas graças ao Senhor, esse homem foi resiliente até o fim do seu ministério. E Deus quer preparar-nos também para essa resiliência. Você está disposto a ser preparado? Tantos colportores que trabalham para pregar o evangelho do reino devem estar prontos para enfrentar o calor do dia e o frio da noite. Mesmo os que optaram por seguir a carreira profissional, o Senhor também lhes prepara algum Labão para o seu aperfeiçoamento e transformação, para, por fim, usá-lo na obra do Senhor. Deus nos disciplina para aproveitamento. Isto está em Hebreus capítulo 12, versículo 10, a fim de sermos participantes da sua santidade. Esse sofrimento vale a pena. Nós vamos ganhar mais da natureza santa de Deus. Tiago 1, versículo 2 a 4. É motivo de alegria passarmos por provações, pois as provações produzem perseverança, que tem o objetivo de nos fazer perfeitos e íntegros. E 1 Pedro 1, versículos 6 a 9, as provações são para confirmar o valor na nossa fé, com o fim de alcançarmos a salvação da alma. Quando você alcança a salvação da alma, você alcançou a salvação plena de Deus, a completa salvação de Deus. O Deus de Abraão e o temor de Isaque atendeu a Jacó aos seus sofrimentos e ao trabalho das suas mãos e não permitiu que Labão lhe fizesse nenhum mal. E o Senhor também vai guardar você, se você tem o mesmo coração de Jacó, ainda que seja muito natural, ainda que seja muito esperto, mas Deus vai transformar você em Israel. É um príncipe de Deus, porque Deus quer fazer você um rei para reinar no reino de Cristo. Amém. Jesus é o Senhor. Deus está comigo, Ele me buscou, enfrentando dores, tudo suportou. Você pode também ouvir essa mensagem completa acessando o site institutovidaparatodos.org.br. Como Cristo e vida dar a todo aquele que o buscar, sendo rico para todo que invocar. Esse amor tão grandioso me constrange a declarar: hoje tens junto a ti meu coração. Hoje tens junto a ti meu coração. Deus está comigo, Ele veio a mim, a todas as barreiras Cristo pôs um fim. Extinta a distância, posso me achegar, cumprir-se a promessa de vida dar a todo aquele que o buscar. Alimento diário. Série Gênesis, transformado para reinar. Autor Pedro Dong. Semana 3. O retorno de Jacó a Canaã. Fuga e perseguição. Sexta-feira. Ler com oração. Meus amados, fugi da idolatria.
Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus, e eu não quero que vos torneis associados aos demônios. 1 Coríntios 10, 14 e 20. Confiar no único e verdadeiro Deus. Ao longo desta semana, temos acompanhado o trabalhar do Senhor na vida de Jacó, e já vimos que, conforme sua determinação, havia chegado o tempo de ele retornar a Canaã. Nesse contexto, compreendemos que a obediência de Jacó exigiria coragem. Labão jamais o deixaria partir espontaneamente, pois não estava disposto a perder aquele que abençoava seu patrimônio, além de ser uma mão de obra barata. Assim, enquanto Labão fazia a tosquia das ovelhas, Jacó fugiu com sua família e tudo o que lhe pertencia. Antes de partir com Jacó, Raquel furtou os ídolos do lar de seu pai. Sobre os ídolos do lar, a Bíblia os menciona algumas vezes. Eram ídolos de tamanho pequeno que poderiam ser levados a qualquer lugar. Ao fugir de seu pai, Raquel se viu em problemas e angústia. Possivelmente ela recorria aos ídolos na disputa conjugal com sua irmã pela atenção de Jacó. Em nosso contexto cultural, muitos apelam para mediadores religiosos, santos de devoção ou amuletos que fazem parte da tradição familiar. Em vez de invocar o nome do Senhor e confiar plenamente em sua provisão, muitos confiam nesses ídolos para a solução de seus problemas. O fato de recorrer a ídolos, por não confiar totalmente no Deus verdadeiro, constitui-se em idolatria, prática que o Senhor não tolera. Nosso Deus é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele curou a esterilidade de Sara e de Rebeca, como também deu um filho a Raquel. Por isso, não se apegue a amuletos, por detrás de quem há influências malignas. Não confie nas forças espirituais do mal, mas apenas no único e verdadeiro Deus. O princípio da idolatria é a avareza. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Colossenses 3:5. Em grego, avareza é pleonexia, um desejo ávido por obter mais. Cobiça e ganância estão relacionadas à idolatria. Na Grécia Antiga, havia deuses ou semideuses, cultura que acabou influenciando Roma. Quando um agricultor desejava produzir mais do que seu vizinho, recorria ao deus da agricultura. Mulheres que desejavam ser mães recorriam à deusa da fertilidade e assim por diante. Aqueles que ambicionam ter mais do que os outros acabam recorrendo a um deus falso para obter êxito. Precisamos estar atentos, pois ainda vivemos sob a influência do velho homem. De maneira objetiva, já fomos crucificados com Cristo, mas ainda é necessário fazer morrer nossa velha natureza, dia após dia. A cobiça pode fazer-nos ansiar por sempre querer mais, levando-nos a recorrer a ídolos. Cuidemos de nosso coração, para que ele se mantenha sempre puro, buscando apenas o Senhor, pois Ele é poderoso para realizar todas as coisas, segundo sua vontade. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Deus está comigo, Ele me buscou, enfrentando dores, tudo suportou.
Deixou ele o trono para em meu lugar morrer como Cristo e vida dar a todo aquele A escada é Cristo, a porta do céu. A escada é Cristo, a porta do céu. A escada é Cristo, a porta do céu. Nunca se esqueça da visão que Deus mostrou. Nunca se esqueça da visão que Deus mostrou. Tenha obediência à palavra do Senhor. Tenha obediência à palavra do Senhor. Venha pra Betel então, deixa a casa de Labão. Venha pra Betel então, deixa a casa de Labão. Lute pelo galardão, as promessas de Abraão. Lute pelo galardão, as promessas de Abraão. Esta é a visão que nos governa. Esta é a visão que nos governa. Cristo em cabeça, céu e a terra. Cristo em cabeça, céu e a terra. Coluna sou agora para a carga suportar. Sou agora para a carga suportar. Cuidando de pessoas para a igreja edificar. Pessoas para a igreja edificar. Firmes e resilientes o Senhor nos quer tornar. Firmes e resilientes o Senhor nos quer tornar. Pelo fogo ardente precisamos, pois, passar. Pelo fogo ardente precisamos passar. Estamos preparados. Estamos preparados. Hoje é por amor sofrer. Seremos transformados, vamos com o Senhor reger. Seremos transformados, vamos com o Senhor reger. Estamos preparados. Hoje é por amor sofrer. Seremos transformados, vamos com o Senhor reger. Seremos transformados, vamos com o Senhor reger. A igreja é a porta do céu. A igreja é a porta do céu. A igreja é a porta do céu. Então invoca. Senhor Jesus, amém, amém, amém. Deus está comigo, Ele me buscou, enfrentando dores, tudo suportou. Deixou Ele o trono para em meu lugar morrer como Cristo e vida dar a todo aquele que o buscar. Você quer ser um missionário? Levar o evangelho do reino e cumprir a vontade de Deus? No Centro de Aperfeiçoamento para a Pregação do Evangelho, CEAP, jovens e adultos são preparados e enviados para missões no Brasil e no exterior. E você, quer ser um missionário? Atenda ao chamado de Deus. Entre em contato conosco. Junto a ti, meu coração. Deus está comigo, Ele veio a mim, a todas as barreiras, Cristo pôs um fim. Extinta a distância, posso me achegar, cumprir-se a promessa de vida, dar a todo aquele que o buscar. Meu Senhor, me entrego em tuas mãos. Você que nos acompanha pela internet, deixe o seu comentário, o seu gostei. E você que ouve o programa Rios de Água Viva pelo rádio, também pode falar conosco pelo número 61 98412 7970.